podes. Só um bocadinho aqui. Grande Pedro, hoje vai ser a festa sexy. Vamos a isto, Renato, Rui Mendes, vê se a Mana Joana aparece. Não sei se estão bem a ver o cenário sexy que está atrás de mim. Um grande pinta. Joaninha já cá anda. Op. Mas aqui tenta no meu tripé que... Joaninha, alô? Como é que é? Alô, alô? Estás a ver aqui o meu cenário? Grande pinta tenho eu, desculpa lá, isso é só É uma verdade, cena. também. Não, é porreiro, Então... tens mudado imenso de sítio. É, não é? Isto está muito sexy, muito sexy. O que é que tens aí atrás? Vai haver Olha uma para isto, festa? vou-te mostrar, olha para isto. Ah, que Festa. loucura. E a Sandrinha já se vai juntar também, vai participar aqui no nosso Eu live. acho muito bem. Nós as duas que temos que fazer Querem ver a confissões nossa... públicas. Temos que fazer, Sandrinha, temos que fazer confissões públicas sobre o que foi criar isto. Como é que é o E António então? mal disposto? Como é que é o António mal disposto? Bom dia, Bom dia a Portugal! Bom dia, Portugal! Motatec, Pedro Lopes, vamos a isso. Bora, Joaninha. Sexy! Olha, Tema 20 imagina o sexy. que é que eu tinha aqui em casa. 2009. 9. E que tal? Opa, tá? Não é novo, não é em termos de cor. Yeah. Mas tem uma aromática potente. 2009 Não foi um fosse- ano em que eu não fiz. É um ano muito especial também, porque eu não fiz nem preta, nem palpite, nem fita preta, só fiz sexy. Vê-se. É tudo aqui. Então, vamos temos começar ali- pelo início. Pelo Pelo start. início. Claro. Pelo start. Eu acho que é uma curiosidade de toda a gente como é que um indivíduo com 23 anos anda com um viticultor a tentar aprender sobre vinha, já fez vindimas na Austrália, vindimas em França, vindimas na Califórnia e se lembra de criar um vinho com o nome sexy. Yeah. De É uma onde é que pergunta. essa ideia surgiu? Então, eu acho que é preciso recuar um bocadinho mais atrás, que é esta ideia de, primeiro, todas as viagens são para aprender. E cada Estás vez... sem rede e... Estou sem rede? Não me digas. Pois, estava-te a ouvir mal. Vai agora. É? Pá, não sabes que hoje vieram cá melhorar a rede. Como nós estamos a ficar uns Instagramers, uns livers, vieram cá melhorar a rede. Está pior, é pior. No almoço de segunda-feira toda a gente perguntava vocês é só lives. E eu, não, nós é partilha de conhecimento. E partilha de experiências. É sempre bom. Exatamente. Então Não vamos a podemos isto. fazer ao vivo e a cores, fazemos assim. A viagem de vinhos, estou em 2001, estou na Califórnia. 2002 volto para a Califórnia para trabalhar com... Primeiro tive numa adega que é Maryvale Vineyards, que é uma adega ótima. Depois fui trabalhar na Red Estate, com o Charles Thomas, que era o homem que tinha acabado de sair da Mondavi, por isso 15 anos entre Mondavi e Opus One. Que fiquei muito amigo e muito Mas para quem não sabe, são adegas com pontuações altas, é o quê? Porque é que... Não, acho que o Mondavi é muito interessante porque é um bocadinho é quem mudou o paradigma, vamos pôr quem é de certa forma um dos grandes pioneiros, vamos pôr, da Califórnia, que teve uma influência global, não é? Por isso eu acho que é mais essa lógica. Podemos falar são vinhos bons, como é óbvio, mas eles até têm uma gama bastante extensa. Depois fui para a Austrália trabalhar numa adega que é Arenberg, que é um projeto também muito giro, de um grande doido, que é o Chester Osborne, que é um criativo, já foi o homem do Rhône, é uma adega que ganhou imensos prémios de ser uma grande adega e vinhos com muita identidade. E depois Linsbage em França, para onde fui, quer dizer, passei aqui pela Malhadinha também, arranquei o projeto
fui lá com a Favinha, Favinha e Tito, fizemos o primeiro ano na Malhadinha, foi super giro. A história também é bastante engraçada. Ainda agora ligou-me o João Soares e eu não consegui atender, mas nós fomos a uma entrevista de trabalho, ou melhor, o Tito, que é o Frederico Vilar Gomes, ia a uma entrevista de trabalho e eu e a Cláudia Favinha, que é a nossa sócia na consultoria, decidimos ir também. Pronto. Mas fomos à cola, não é? E pensámos, aqui uns tipos de umas garrafeiras no Algarve, vão abrir uma adega. E quando chegámos os três para a reunião, eles disseram, mas o que é que vocês vêm aqui fazer? E assim foi, chegámos e eles disseram, olha, vieram os três, entrevistámos os três. E a coisa mais alucinante, que mostra um bocadinho o material de que eles são feitos, acharam imensa graça à equipa, nós estarmos todos bem, termos ido todos à Califórnia, e acabaram por nos contratar os três. Por isso ficámos os três para a primeira vindima da Malhadinha, estamos em 2003. E, entretanto, mais ou menos a meio da vindima, eu estava à espera de uma resposta de um clube de rugby para ir jogar com um clube de rugby. Ou seja, em França. Em França. A ideia era eu ir, em troca de jogar pela equipa de rugby, arranjava-me um trabalho numa boa adega. Pronto, isso estava um bocadinho em aberto, qual é que era a adega, mas acabei por ir para o Chateau Linsbage, que é um projeto que é parceiro com a Quinta do Crasto no Vinho Xisto. É um projeto de referência, é um projeto de muita qualidade, com um grande enólogo, que é o Daniel Lioz, que é o enólogo do grupo Axi Millésime. Mas pronto, fiz esta viagem toda e à medida que fui fazendo esta viagem ficou claro para mim que era muito caro começar um projeto. Quer dizer, fiquei muito caro, disse, vinha, não tenho dinheiro. Bem, esquece. Adega também não tem dinheiro. E por isso como é que se vai conseguir montar isto, não é? Pensando isto, e depois uma preocupação muito grande é que sabia pouco de vinha, não é? Por isso... Então, qual é que era, porque é que não podias ir só trabalhar para outros, como outras pessoas fazem? Não é possível. No can do. Foi mesmo para entalar. No can do. Já sabia que a resposta ia ser essa. Não, fiz um percurso. Basicamente, o mau feitio é tão grande que ninguém o aguentaria mais do que 30 dias num posto de trabalho. Talvez. E então fui fazendo o processo. Eu sou bem mandado. Mas durante um tempinho. Durante pai 10 minutos. 10 minutos, está bem. Segue. E depois, quando cheguei a Portugal, duas clarezas que tinha era, uma, não tinha dinheiro para começar um projeto, de uma forma... Consegues pôr fones por causa do vento ou não? Trouxe alguma das nossas lindas assistentes, vou-vos mostrar. Sandra Sárria, Lino Frazão, pode eventualmente arranjar uns... Hoje é o dia sexy, por isso hoje temos assistentes, temos tudo, há uma delícia. Acho muito bem. Então, estavas a dizer... Eram os fones, os auriculares. Os auriculares só por causa do vento. Voltaste a Portugal depois de sair de França, e é importante referenciar que ele saiu de França porque o que lhe puseram a fazer durante 4 meses seguidos foi atestar barricas à mão, com uma vela. Não, isso eu até gostei. Nessa parte gostei. Nas caves das caves. E não foi por isso que quis voltar. Não foi por isso que foi na altura arranjei uma namorada. E por isso... eu diria que, agora de forma um bocadinho mais séria, eu acho que foi um bocadinho isolado, não é? Vivia em Poiac, vivia no sítio que tem 4.000 habitantes, jogava numa equipa de rugby. Foi diferente de todas as fases que tive. A Austrália e a Califórnia foi uma big party, não é? Tipo, tens estagiários, tens pessoas do mundo inteiro, estás a aprender, mas também estás a cultivar. Ali foi um ambiente mais de trabalho. As adegas, o clube de rugby... Eras um funcionário. Sim, o clube de rugby primeiro é muito mais estratificado em termos de hierarquia, não é? Quer dizer, as empresas são menos horizontais do que no Novo Mundo. Sim. E por isso aprende-se menos, vamos pôr a cadeia mais... Segundo, a fase também da malta do clube de rugby era relativamente profissional. Quer dizer que é malta que está na fase que nós estamos, não é? Já tinha putos, já tinha não sei quantos, já estava livre, não é? Quer dizer, e achei houve uma altura que estava um bocadinho farto de lá estar. Acho que foi mais ou menos isto. E ofereceram, para tu perceberes coisas, na altura, a possibilidade de ir para o Pichon Baron
para o Pichon Barron, não, para o Mouton Rothschild. O estágio passava do Lins Bas para o Mouton Rothschild e eu acabei por dizer, olha, eu prefiro voltar para Portugal, agradeço imenso. O Clube de Rugby arranjou-me uma outra posição e eu estava mesmo pronto para voltar para casa. Por isso, e assim foi. Por isso Então, regressas a casa e tens a ideia que não tenho vinhas, não tenho dinheiro, não quero ser mandado por ninguém porque tenho mau e não sei nada, feitio, não sei nada de vinhas. Quer não dizer sei que eu, nada de vinhas. claro, E claro. depois? Por isso trabalhei muito em adegas. Tens que contar o almoço com o David Booth. Esse é agora. Vais contar agora? Então, Eu acho que confesso, isso é um confesso isto clássico. à minha mãe, estou a dizer, pá, realmente há dois temas que, pronto, a questão do dinheiro não havia nada a fazer, não é? Isso não havia nada a resolver. Em relação à vinha, sabia pouco, sabia o universitário, não é? Esta ideia, eu lembro de visitar uma vinha na altura com a minha mãe, não sei se lembras que fomos a Alenquer, e dizer para verem o escândalo. Eu estava a ver uma vinha e disse, esta uva tem muita água, que o baco está muito cheio, e não sei o que mais. E a senhora olhava para mim, isto é uva de mesa, meu filho. Ups! A ver assim, saí da universidade a dizer, deve ser por causa do vigor da planta, olha para o tamanho da folha. E por isso estava a zero, não é? É mesmo chamado boi para palácio. E estava convicto que para fazer qualquer coisa era preciso aprender aprender vinha. Tinha falado com alguns técnicos em Portugal, mas ninguém se mostrou com abertura para eu fazer sombra. E num almoço organizado, ou seja, um amigo da nossa mãe, fomos à casa do Tomás Lima Meyer e ele teve a gentileza de convidar o David para esse almoço. E eu conheci o David aí, nesse almoço, e num almoço que se falava era um almoço de família, que nós por acaso estávamos lá, e por isso falava-se dos casamentos, dos primos, das tias, e eu não conhecia nem uma pessoa, quer dizer, não estava a ver, e o David, super simpático, para quem conheceu o David Booth, para quem não sabe, o David Booth já não está connosco, mas assim uma pessoa muito de coração aberto e muito disponível, com muita vontade de conversas genuínas, foi-me fazendo umas perguntas, qual é a tua história e tal, não sei o que mais, e tal, fomos conversando. Depois ele tinha-me acabado de dizer que era consultor, fazia muita consultoria em vários sítios, e perguntou-me qual é o maior problema da indústria. Eu disse, os consultores. Eu, ok. Não, mas isto à data tinhas 22 ou 23 anos. 23. 23 anos. Então imaginar um puto de 23 anos a mandar esta boca a um consultor. O problema são os consultores. E ele, ok, está bem, então explica-te melhor. E eu disse, olha, vocês chegam aos clientes, passam-se uma fórmula, uma receita, e depois anda tudo a fazer o mesmo. Por isso estão a bloquear, foram responsáveis de ir de fraquinho para bonzinho, e agora estão a bloquear de irmos de bonzinho para... E ele disse, sim, eu entendo, tens razão, é verdade, fiz muitos erros na minha carreira e estou a aprender com eles. O David, tipo... Acabou de dizer coração aberto, não, nem mínimo, zero mal disposto. E ele, muito bem. Então, e tu, o que é que queres fazer? Eu quero ser consultor. O momento que ele disse, este gajo está mesmo a gozar comigo. Mas é que a malta não imagina, o David é uma pessoa mesmo doce, era uma pessoa mesmo doce, mesmo super em paz com ele próprio e portanto não era nada reativo. Não, Era ele encaixava, um super pensava chill out. E ele disse, ok. E ele disse, já percebi tudo. Vais aí com o sangue na guerra todo, estás pronto para... Muito bem. E disse só aí, estávamos numa conversa em inglês, não é? E ele disse, ok, António, what can I do for you? Para fechar um bocadinho a conversa, não é? Tipo, e eu disse, olha, eu não percebo nada de viticultura, gostava de saber mais, gostava de acompanhar alguém. E ele disse, call me Monday. Por isso, e assim foi. Liguei-lhe na segunda-feira, vim ter com ele. Ele fez assim umas regras super claras quando estivemos a falar de negócio com os clientes do Evaporas. Calas-te a boca. Se as coisas estiverem a ser muito... se não estiver a correr bem, não há nenhum link, não sei o que mais. E assim foi, fiquei em casa deles, em casa do David e da Madalena, os primeiros 15 dias. Vou só mostrar aqui uma excelente visão que está a passar. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo.
As princesas. as Portanto, princesas. ficaste em casa dele e depois... Yep. E exatamente está aqui a dizer Projeto Arrepiado, também começa com a parceria com o David. Ao contrário, o David é que me apresenta o Arrepiado e depois podemos E falar o disso. James também, não é? Exatamente. Na realidade, a razão porque de repente eu tenho, com 24 anos, 5 projetos de consultoria, é porque o consultor deles tinha-me escolhido para fazer vinho com ele. Por isso, acho que isso foi uma grande cobertura, não é? Mas isso é como aquelas senhoras que têm as maminhas muito grandes e o cabelo loiro. Compra-se pelo pacote de fora e depois às vezes não corre muito bem. Foi o que aconteceu a estes clientes de consultoria, coitadinhos. Mas o que é que isso quer dizer? Não percebi. Quer dizer que tu se calhar tiveste uma grande conversa quando estavas com o David, os consultores, os clientes acharam que sim, e depois agora, coitadinhos, choram todos os dias. Exatamente. Não, isso, acho que certeza que também já tivemos momentos intensos, que é o bom de quando se quer fazer as coisas bem feitas. Estou a brincar, estão todos lá, tens todos os mesmos clientes, portanto eles devem gostar de alguma coisa. Exatamente, são como Mas se eu fossem quero é meus projetos. saber. Mas espera. Eu quero é saber. Vá, anda lá. Diz lá tu, Não, estava a diz lá dizer, tu. só para concluir com o David. E então, arrancámos, estamos em 2004, arrancámos, para aí, nos primeiros 3 meses, 3 dos clientes do David pediram para eu nunca mais voltar. Mas o mais divertido é que o David, completamente tranquilo, nem... Pá, António, quando as pessoas te perguntam a tua opinião, tenta perceber se eles querem mesmo a tua opinião ou se querem uma resposta redonda. Eu não estou a perceber, então, mas o senhor perguntou-me o que é que eu achava do vinho. Eu sou um miúdo, ninguém... Qual é a importância? Eu disse, olha, isto cheira-me um bocadinho à paras à fermentação. Usaram aquela madeira fresca à fermentação e estás a ver a cara a inchar. Não ponha paras nenhumas. E eu, mas o que é que são aqueles sacos de paras ali? Que eu não estou a perceber então. E então houve um bocadinho destes em que aprendi muito com o David, de dizer, pá, mais vale em algumas coisas dizer, sim, simpático, não é? E pronto. E dar opinião, porque eu disse, então, mas se eu disser uma coisa boa de uma coisa que é má, as pessoas vão achar que eu não percebo nada de vinho. E é um bocadinho, não é? E então, mas pronto, foi super giro porque ele nunca se chateou, nunca entendeu isso tudo como um processo. Estamos em agosto de 2004, tento desafiar o David para fazermos um vinho juntos. Disse o que é que ele achava de fazer um vinho juntos e tal, e ele disse que não, olha, tenho imensas coisas nas mãos, ele estava a arrancar o projeto Terras de Alter, tinha imensas consultorias, para quem não sabe, o Azamor, era Azamor, Tomás Lima Meyer, o projeto Terras de Alter, e uma quantidade de projetos que são vinhas que não eram transformadores, não, Horta do Orvalho, Arrepiado Velho, perdão, estou-me a esquecer aqui de uns quantos. Quinta de Santana, também foi ele que ajudou, não é? Não era, mas não, aí foi mais uma ajuda do que consultoria. Okay. Por isso, uma quantidade de sítios. E ele disse, pá, António, ajude-te no que tu quiseres, não é? No que precisares, mas eu amalto. E então... fomos fazendo, eu fui arranjando aqui umas soluções, alguém podia entrar com dinheiro, desafiamos quantas pessoas, e até que chegámos a um momento que eu e o David acabávamos as nossas voltas no Castelo de Evramonte, a ver uma cervejinha lá em cima, e ele disse, António, a tua proposta ainda está de pé? E eu, tá, e, pá, o que eu gostava era mesmo de fazer contigo e tal, e ele disse, ok, vamos a isso. E assim começou, não é? Fechámos o negócio na Ericeira, fomos à praia e fechámos percentagens, como é que íamos fazer, etc. À beira-mar. À beira-mar, já estamos no cair, pensarem, já estamos quase, a vindima está aí à porta, não é? Por isso... Sim. Ele tinha-me já ajudado a escolher a vinha, que é uma vinha super gira, ali na face norte da Serra d'Ossa, por isso na zona de Bencantel, uma vinha de xistos. E... Eu acho melhor. E então, decidiram começar a fazer e foste fazer o teu primeiro vinho. Não, são dois por acaso. Não sei se... Garrafa preta.
Fizemos a primeira Garrafa de preta. vindima. Fizemos a primeira vindima na adega da Malhadinha Nova. Exatamente, por isso o início dos inícios dos inícios é esta ideia. Agora, a pergunta ainda, já temos vinha, que é bom, já temos viticultor, boa, falta o deling-deling, Cash. não é? Onde é que se vai ao cash? Por isso, o cash veio dos chamados 3 Fs, por isso, Friends, Fools and Family. O meu pai emprestou 10 mil euros, a minha mãe emprestou 5 mil e o meu tio dos Açores, o Eduardo Mendonça, do Oculista Mendonça, emprestou 15 mil euros. E assim arrancou com 30 mil euros do meu lado, 20 mil do David e tínhamos o meu pai, é um primo nosso, como é óbvio, é o primo do meu pai, era na altura um responsável importante do Banif, arranjou-nos uma conta para 50 mil. Por isso, tínhamos o pacote feito, 100 mil euros para arrancar a brincadeira. E assim começou a brincadeira em 2004. Estamos em setembro de 2004. E grande família, exatamente. Só faltava a que nós chamamos a escrava. Esse cocktail. Pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Para abrir, não. Vieram-me aqui com uma colheita um bocadinho antiga para abrir, de preta. Por isso... Era melhor retificar. Melhor retificação. E então, mais ou menos nessa altura, eu recebo um telefonema do António. Eu gostava no ISA, mas para produção animal, porque queria criar cavalos. Era o meu objetivo, era criar raças de cavalos e trabalhar no campo com o chapéu e ser a mulher da fazenda. Querias ir para o campo? E queria, ainda continuo a querer. Bem, e então, ele liga-me e diz-me, precisava aqui da tua ajuda, eu não me lembro o que é que tu me disseste, mas qualquer coisa do género, vou aqui começar um vinho e depois ele é muito expert em convencer-nos a fazer aquilo que ele quer fazer. Como tu és espetacular e eu só confio em ti e sem ti eu não sou capaz. E eu que estava em produção animal disse assim, de repente, estão a falar, em setembro ele fechou o contrato. Imaginei. Não estou a conseguir parar de rir. Assim, de repente, ele depois disse-me, anda lá, tens que me vir ajudar. E eu, que era atleta de alta competição, que tinha que treinar todos os dias para as minhas provas, que estava em produção animal, saí de Lisboa, vim para o Alentejo e andei a dormir. Primeiro tive 2 semanas em estágio intensivo com a Cláudia Favinha para aprender o que era uma mangueira e uma cuba. Que nem fazia ideia o que era. E então, lembro perfeitamente, bem ter sido, dormíamos em Moura, em casa do Teté. Alô, chuchu. Ela não te ouve que eu estou com fones. E então, para aprender alguma coisa sobre vinho e depois vou parar. Estamos a falar numa fase em que eu tenho 22 anos, em que eu não tenho mesada, não tenho trabalho e passo fome, porque não estou em casa, né? Não estamos em casa, não há o pai para dar de comer ao meio. E, portanto, destacada para o Alentejo, estão a imaginar, desterrada no Alentejo, sem dinheiro na conta, a trabalhar com mangueiras e cubas, cuja eu nunca tinha visto. Sorinha, uma das estagiárias, o David perguntava-me, mas António, todos os estagiários são pagos a 700 euros por mês. Porquê é que a tua irmã é paga a 1.500 euros por mês? Sim, mas tu tens que também dizer às pessoas que esse pagamento só veio ao fim do mês. Eu tive que sobreviver durante um mês. Normalmente funciona assim. E também os outros estagiários não trabalhavam 24 horas como eu, que ia dormir 2, punha um despertador. Não recebiam o mesmo. Ia dormir 2 horas, punha o despertador e ia fazer uma remontagem. Dormia mais 1 hora, punha o despertador António, e ia controlar uma temperatura. Mesmo 3 remontagens por dia? Tem. Vocês não imaginam, todo e qualquer pessoal que atualmente faça os vinhos da fita preta não viveu o drama que foi os 2 primeiros anos de produção de vinhos da fita preta. E a Sandrinha, que agarrou a seguir, também deve concordar comigo. Não tem nada a ver. Foram anos... Também quero ouvir. Meu amor, mas papai, eu sei que toda a gente naquela adega me odiava. Também quero ouvir. Podes sentar no colinho do papai. Vamos embora. Vamos embora, Chuchu. Toda a gente naquela adega me odiava.
Só não me odiava a minha amiga Cláudia Favinha e o Tito. Quando fomos no ano seguinte para a Val Santa Vitória, eles trancavam as portas para eu não poder entrar à meia da noite. E eu a querer bater às portas e arranjei um esquema para conseguir entrar para poder fazer remontagens à meia-noite e à 1 da manhã. Oh, vocês não sabem. Vocês não sabem o que é que foi o drama. Bem, mas continuando. Mas tu foste para o Chile, foste para a Austrália quando? Eu fui para a Austrália em 2006. Portanto, foi já Ok. a última vindima que eu fiz. Eu fiz 4, 5 e 6 contigo. Yeah. Portanto, por isso é que os grandes prémios estão lá. Eu fiz-te, moldei-te. Também. Mas como eu tenho muita personalidade dada aos genes, não me fizeste completamente. Olha, malta, eu vou aproveitar este momento antes de ele pegar para dizer que nós estamos a falar sobre os vinhos sexy. Criámos um pack espetacular que se chama Sou Sexy, #SouSexy. Está a correr mal. É um pack com os nossos 6 vinhos sexy e há um desconto promocional espetacular que se chama #BeSeriousGetSexy. Eu já vou escrever. Boa. Pronto, então, chegámos à adega e estamos a fazer o vinho, produzimos o vinho. Vocês não conseguem imaginar a quantidade de regras que era. Imaginem 5 mil toneladas de uva a entrar. 5 mil quilos. 5 mil quilos, desculpem. 5 mil quilos de uva a entrar. 5 mil quilos não é nada, é tipo qualquer coisa que o António hoje em dia se calhar faz em umas horas. Sim, umas horas poucas. Na altura demorámos 24 horas em pé a escolher e éramos pilhas, os amigos todos do António, os meus amigos, e a certa altura. Era uma dia de alguém que anos. me Era diz uma dia de assim, anos. Exatamente. A certa altura alguém que diz assim: se calhar tínhamos que comer qualquer coisa, já que estamos há 12 horas em pé aqui parados na mesa de escolha. E então eu fiz sempre da Amada Vita, que ia dizer ao António, se calhar temos que dar de comer às pessoas. Hoje em dia não, hoje em dia vamos à fita preta e durante a vindima há mesas corridas, cheia de comida, cheia de vinho, está sempre toda a gente em festa. Não, mas foi uma coisa... Na altura era duro de Não, foi roer, uma coisa que eu aprendi que nós não precisamos, estou a dizer nós, eu, tu, a Sandra, nós não precisamos de muito, quer dizer, se for o dia todo e não vier nada para a mesa está ótimo, a gente vai andando, mas não se constrói nenhuma equipa assim, quer dizer, não... As pessoas sempre a despedirem-se se começaste a achar que era melhor mudar. Acho que 2008 foi a vindima do final, que acabei, acho que éramos, Sandra, éramos quantos? Não. O quê? Éramos para aí 4, não estou a contar contigo. Eram isso. Eram 4 e ficaram só vocês os dois, não é? Não, éramos 4, não, então éramos 6. Com o António e com o David éramos 6. Por isso, Pronto. ficámos só 2. Houve entre quem se despediu e quem foi despedido. Pronto, foi mais ou menos isto. Não, foi um bocadinho duro. Não, porque Olha, mas eu agora quero... Mas deixa-me só dizer, porque eu acho que é interessante. Foi aí que eu conheço a minha paranoia da imposição da hora do almoço e de parar, e foi aí que eu percebi que se disseres, olha, fazes como tu quiseres, se quiseres paras, se não quiseres não paras, e então tens onde ir comer, está lá o frigorífico, ou está lá preparado, ou não sei o que mais, que na realidade cria uma certa ansiedade, porque há pessoas que... Deixem-me só responder aqui. Como é que conseguiam? É porque o gene maçanita tem muita resiliência. E depois existem outros genes, como o gene aqui da Sandra Sárria, que é igualmente resiliente. Então, nós somos pessoas que se é para dormir dorme-se 1, se é para dormir 20, dorme-se 20. Não há problema nenhum. É preciso que fique feito. Então as coisas acontecem. Agora já percebi onde é que veio o título do vinho preta. Olha, António, eu quero saber como é que tu construíste a ideia, em termos de enologia, em termos técnicos, para criares o teu primeiro vinho. Tu sempre foste um arrogante, e não há ninguém que possa dizer o contrário. Arrogante? Não, confiante. Confiante / arrogante.
A Leonor diz o contrário, diz que eu não sou arrogante. Sim, mas a Leonor agora não está chamada ao barulho e ela tem zero de conhecimento. Porque a Leonor tem 1 ano de escola e nós temos, eu tenho 40 anos está acima, e há uma picançazinha a com os Sandrinha 9 e tem 9. 15 anos de escola. A ser um Bah, bocadinho aqui... se for para considerar, sim, pode ser que sim. Então, como é que tu, porque assim, é uma grande responsabilidade, nós temos a ideia que temos capacidade para criticar o que se está a fazer e depois vamos ter que ser nós a construir. Certo. Onde é que tu não quiseste falhar? O que é que para ti foi fulcral? O que é que tu achas que fizeste que não estava a ser feito? Qual foi a ideologia por trás dos teus vinhos? Na altura, não é agora? Porque Sim, agora eu acho mais ou que menos as pessoas conhecem. quando começa, copia-se, não é? Quer dizer, que eu quando comecei, copiei. Quer dizer, eu tinha feito estas 2 vindimas na Califórnia, uma na Austrália e uma em França, e de certa forma reuni as formas de fazer, não é? De outros. E queria aplicá-las. Por isso, resumindo, foi isto. Eu, durante a vindima de 2004, falei com o Charles Thomas, se calhar, 5 vezes, a provar uvas. Mas isto sabe a isto? Será que devia não sei o que mais? Será que a grainha ao outro? Pronto. Por isso, tu de início começas por copiar, começas por tentar fazer as técnicas e tentar fazê-las, não é? A tua avó, ou seja, o teu chefe de cozinha, seja o que for, ensinou-te a fazer uma receita e tu vais tentar fazê-la. Se foi de 5 chefes, tu dizes, pá, eu acho que é boa ideia esta ideia do forno, acho que é boa ideia esta ideia da frigideira, acho que é boa ideia selar antes, acho que é boa ideia, e por isso pegar, de certa forma, nestas ideias todas e tentar implementá-las. Sabes que eu era o único... estava muito tenso, porque era o único dinheiro que eu ia receber na vida, por isso, e era a única oportunidade que eu ia ter na vida de tentar fazer, e tinha que correr bem, não é? Por isso, eu lembro-me de fazer estas voltas e ir a provar a vinha, chegava lá à tarde, acendia as luzes, andava a provar as uvas à noite, queria provar, hoje em dia provo uma vez por semana uma vinha, e depois vou, quando está mais próximo, 2 vezes. Na altura estava paranoico, será que não sei o que mais, será que foi, será que... por isso é toda esta ansiedade do início e eu diria que aconteceu 2 coisas. 2004, para quem não sabe, foi um ano não particularmente seco, mas foi um ano quente. Por isso é um ano de muita potência, mas um ano de muita passa. Aqui um abraço da Garrafeira Soares, que está presente desde abraço. Por isso, primeira, para quem não sabe, Garrafeira Soares e Malhadinha são dos mesmos donos. Ai, vejam este borrachão, olha aqui, ai. É a minha mais pequenina. É da sua Vitória. Que bom. Um beijinho, meu amor. E então não podia falhar, não é? Isto que estava a dizer, que e uma técnica muito bordalesa, vamos supor, muito francesa, que também é a técnica é a técnica da Califórnia, não é? Por isso, macerações longas, controle de frio de início, não é? E macerações muito longas. Diria que a regra em Portugal é macerações curtas e extraídas, físicas, quer dizer que tu, para tirares todo o sabor da uva, não é? Vais ter que pisar, é a ideia do lagar, não é? Pisar muito, extrair muito rápido, que está muito inspirada na ideia do vinho do Porto, não é? Extrair muito rápido, e depois mexe-se menos. De raiz, a filosofia foi inversa. E ainda hoje é, não é? Ainda hoje é destalar, apesar de que na Austrália a experiência que eu tive com o Darnberg não foi essa, foi esmagar muito, maceração curta de manta submersa, mas eu achava os vinhos muito redutivos e depois, mais grave, os vinhos velhos achava que morriam todos, que os vinhos eram muito bonitos. Não tinham longevidade. Não, porque como eram fermentações redutivas, os vinhos colapsavam cedo, não é? Quer dizer, não entravam a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar. Olha, mas vamos só aqui, estamos a meio, por isso. Estamos, Vindima 2004, o inferno da mesa de escolha, o inferno... Não, mas isso foi, só para números rigorosos. Números rigorosos, foi intenso, é verdade. Foram 13 toneladas. Dava às voltas. 7 foram para a preta, que por isso, começou com 2 vinhos, o sexy e o preta, por isso
Na realidade, o início do projeto em 2004 é isto, 2 vinhos. Há aqui uma pergunta: se tivessem começado numa região, acham que a enologia seria diferente? Não tinha cultura para isso, saber. não tinha. Eu acho que o que ia mudar era sobretudo o tema da vindima. Nós de início estávamos muito com uma filosofia, também importada aqui nos Estados Unidos, que é a ideia do hang time, do deixar as uvas penduradas, não é? Por isso, não nos apressarmos para vindimar. As pessoas não sabem, mas durante a vindima, quando a vindima arranca, fica tudo transformado. Quer dizer, começa-se a ligar e toda a gente diz: já está bom, temos que vindimar. E diz: mas o senhor está a 10 graus, ainda não está pronto. Mas já provei, eu já tirei uma que tem 14. E isto é um pânico, quer dizer, É um pânico geral. Gerir isto Estamos é a dizer resistir. isto porque nós começámos sempre por comprar uvas, não é? Portanto, não Claro, tínhamos as nossas vinhas. Claro. De certa forma, acompanhar o produtor o ano inteiro, mas não tínhamos capacidade de ter uma vinha, nem dar lugar, não é? Quer dizer, Claro. tinha que ser um produtor que aceitasse receber uvas a 12 meses. Se uma coisa, sentar com a pessoa e dizer: olha, eu posso pagar um bocadinho mais, mas aqui uma pergunta: pões a paras no sexo? Não, nem a paras, nunca nem a usamos. Nunca usámos a paras em nenhum dos a paras nossos nunca vinhos. usamos, sim. O Duelas já usámos, mas agora já não usamos. Usámos logo, não sei. A Duelas é uma ferramenta interessante, mas fomos largando. Sim, mas usávamos percentagens baixíssimas. Sim. Por isso, voltando aqui a esta ideia, eu diria que foi aprender. E na realidade, eu tinha uma ideia de fazer hoje em dia temos o preto, o palpite e a fita preta, que são a nossa gama clássica, e eu tinha a ideia de fazer preto e palpite. Pronto. Tenho 3 pretas de 2005. Grande Daniel. Troco por 2017, se quiseres. E então, estava a dizer o quê? Ok, eu diria que... não, estou perdido. Sabe-me o que era? Era o quê? Estavas a falar sobre a enologia e sobre a metodologia com que arrancaste e que começaste com o sexy e com o preta, mas a ideia era ser preto e palpite. Exatamente. E então, o vinho sexy, ou melhor, nesse vinho tenho o preta, tenho um vinho que é completamente fora de série, tenho um vinho que estou super satisfeito, estou felicíssimo com ele, e depois tenho um outro que está porreiro, está goloso, mas não é um grande vinho, não é? E para quem não sabe, eu estava encurralado de mulheres, a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas tias, encurralado de mulheres. Isto adoro, eles diziam: adoro, isto é mesmo um vinho, isto é um vinho para mulheres, isto é um vinho tão redondo, isto é tão saboroso, e não sei o que mais, não é? E houve um dia que me juntei com um grande amigo, que é o Filipe Falcão, um amigo de sempre. Lembro perfeitamente de estarmos nas Azanhas do Mar, exatamente, de fim de semana, e estás com a tia Manecas, que é a irmã da nossa mãe, sim, que é uma grande senhora do marketing, trabalhou anos na L'Oréal, na Cibel, nas grandes marcas de produtos para mulheres, e estás com o Falcão. Eu lembro perfeitamente de estar na varanda e estar virado e vocês estarem a conversar sobre Nós isto. fomos surfar, porreiro, o Falcão agrónomo também, assim, meio agrónomo, 3 anos de agronomia, surfista, o homem do como é que se chamava? O site era Action Waves, hoje é o homem do Surfline. Surfline, exatamente. E por isso completamente ligado a outro tema diferente, e montou uma empresa de fotocópias que era a Webcópia, e que se transformou depois numa empresa de design. Pronto, uma coisa deste ano, um grande amigo, que andámos sempre lado a lado, e que o futuro também lhe foi correndo bem, que ainda bem. E então, mas estávamos sentados, e a minha tia começou a dizer: acho que o nome devia ser sexy. E eu: tia, excelente ideia, vamos, mas não sexy, vamos pensar uma ideia assim, um nome diferente. E o Falcão, design, tudo entusiasmado, começou logo a matracar lá
No computador. no computador, a fazer uma imagem e tal, e dizia-lhe, iam falando entre eles, eu estava ainda na minha cena a dizer, não, mas devia ser outra coisa, eu percebo a ideia, é interessante, mas uma coisa um bocadinho mais... E perguntou-lhe, então, mas que cor é que deve ser? Ah, deve ser fúcsia. Fúcsia, nunca tinha ouvido falar de tal palavra. Quem é que disse? Fúcsia? A tia. Sim, claro, claro. Deve ser fúcsia, e eu nem sequer sei o que é. Agora, hoje em dia sei muito bem o que é fúcsia, mas antes não sabia, não fazia a mínima ideia que era fúcsia. E ele continuou lá e saiu literalmente isto. Não era brilhante o papel, mas saiu isto. Bem, eu olhei para o rótulo e disse, isto é diferente. Não era bem Isto é essa a diferente. ideia. Não, isto é diferente. Bem, peguei no telefone e disse, espera lá, vou ligar aqui. Liguei para o pai e disse, pai, estou aqui com uma ideia. Ai, o nosso pai Estou aqui com uma era ideia. achado bestial. Estou aqui com uma ideia. O que é que achas de um vinho, se lançássemos um vinho chamado Sexy, meu pai? Senti ele aqui-lhe tudo. Ele ia para o vinho e estava aqui uma história já pensada, uma história romântica, sexy. Isto não faz sentido nenhum, não. Ok, peguei no telefone outra vez e fui ligando assim, do mais uma pessoa, não houve um parecer positivo. E eu liguei, olhei para a minha tia e disse, tia, acho que acertámos no rótulo. Acho que acertámos no vinho. Não, para as pessoas serem tão reativas, não é? É que as pessoas ficaram quase ofendidas, não é? Não faz sentido, vinho. E assim foi, pronto, o arranque. O que é que quer dizer? Arrancámos com o preta e com o sexy, porque eu achei que para o nosso arranque, que era ligeiro, mas também de capacidade financeira, tinha que ser uma coisa. O pior problema que poderíamos ter era ser mais um ser vinho. indiferente. Era ser indiferente. Era mais um vinho na prateleira que as pessoas passassem. E foi uma bomba atómica. Foi, quando arrancou, foi a Madalena. E é tão engraçado, António, que já tive tantas conversas com tantas pessoas que dizem a vossa estratégia de marketing do sexy é brutal, vocês pensaram muito bem, tiveram uma empresa de marketing brutal atrás de vocês. Fome. Eu, quando as pessoas me dizem isso, como que se nós fôssemos uns estrategas de marketeer, estás a ver? Epá, eu caio-me tudo e eu digo, olha, por acaso foi um fim de semana em que estávamos na casa de férias ali nas Azenhas do Mar e era uma conversa... Estás confusa. Aquilo foi um fim de semana de propósito para isto. Eu sei que eu estava lá. Sim, eu sei que eu estava lá, pois, e estava a apanhar sol. Eu lembro-me que estava a apanhar sol, sentada a ver vocês a cena e a dar os meus bitados. Olha, mas estes meninos são muito finos. Eu tinha aqui uns alto atrás, levaram só, não é que o Riedel Sauvignon Blanc não seja mau, mas tudo o que é Zalto. António, mas deixa-me dizer uma coisa. Malta, nós criámos um pack com todos os sexys que foram criados, que se chama So Sexy, está na nossa loja online, que é www.massanita.com. Podem ir através da Sexy Wines também vão ter à loja. E têm um voucher promocional que se chama hashtag... Como é que era? Desculpa, meu amor. Be serious, get sexy. Get sexy. Ok? Podem usufruir, está super fixe. Tem um desconto porreiro e, António, temos 15 minutos para contar tudo o resto, que é quase temos de falar um bocadinho de impossível. vinhos. Também acho que não falámos nada de vinhos. É isso, Então, mas a malta já sabe como é que o nome sexy foi criado, que eu acho que era uma coisa importante a revelar. Vamos falar de si primeiro. E só para explicar, tão importante que foi que começar um projeto e vender, na altura, quem andava na rua foi primeiro Madalena Roquete, que havia, para vocês pensarem, por exemplo, o restaurante XL era a Palete. Os gajos adoraram a ideia, era a Palete. O Nuno Faria, grande amigo meu, hoje em dia que está no Sem Maneiras, entusiasmou-se com isto no Pragma. Então, no Casino de Lisboa, a malta achava que o vinho sexy era do casino, que era uma ideia do casino. E por isso houve desde o início, houve um movimento a favor, não é? Um conjunto de pessoas. Joel, chill down, less. We like, don't worry. We like.
E então... Rapidamente se criou um conjunto de embaixadores, já percebi. Não, gente que curtiu tudo, hoje vemos uma ideia de uma marca que chamar-se Sexy Rosa é um déjà vu e uma coisa que já foi, não é? Mas temos que andar 16 anos para trás e foi mesmo uma pedra no charco, não é? Uma coisa muito... Sim. E que Não ficou existia. comigo. E acho que a primeira pergunta que me faz toda a gente é, não, mas não estou a perceber, então mas fala-nos do teu projeto sexy como se fosse uma coisa que me envergonhasse do ponto de vista ideológico, porque é um projeto menos conceptual ou menos procurado, e eu continuo a achar que é um dos mais de braços abertos que existe, que é bons vinhos com packaging giro, o primeiro espumante sempre no monopólio da Noruega português é o Sexy, o primeiro espumante sempre no monopólio do Canadá é o Sexy, na cadeia do Rapper de Bacchus é o Sexy em Paris, em Toronto, em Ontário é o Sexy, por isso a marca acabou por permitir, num determinado período, levar Portugal completamente A todo mundo. numa categoria que não era uma categoria normal para Portugal. Portugal e sexy, e as pessoas não vendiam como sexy, era sexy é Portugal. Claro, vá, grande. É verdade, Pazzo, William, há um tema que por acaso estou a esquecer, que no nosso arranque, 30% das nossas vendas eram na Bélgica. E um grande responsável é o William Waters, o Pazzo, o grande restaurante Pazzo, Wine Bar, onde eu me diverti muito, e foi realmente Andy de Brouwer, uma grande máquina, e na alta restauração belga havia sexy por todo lado, era uma coisa completamente, e por isso caiu em alguns países como uma luva, uma coisa completamente espetacular, e obrigado, William, por me lembrares que foram grandes anos da minha vida a bater o mercado Da Bélgica. da Bélgica. Na altura em que Bem lembras, trabalhavas. Agora... E então? Olha, temos 13 minutos, vamos lá. E então, eu quero saber sobre como é que temos... Fizeste uma Sanita Tint, viste-se, eu puxei uma boca para a verdade. Fizeste o Sexy Tint em 2004, 2005 continuámos só com Sexy Tint. Depois passámos a ter... Nasce Sexy Rosé. E depois o Sexy Branco nasce só em 2006, não é? 7. Ou 7. Da vinha ali da esquila, do Verdalharinto Antão Vaz, sim. Fala só sobre o Sexy Tinto, é um vinho que tem uma composição de castas que não é normal, que tu não tens nos outros vinhos que tens produzido no Alentejo, não é? Sim, eu diria que o Sexy continua a ser uma... Vamos pôr desta forma, que é, eu não autorizo dentro de nenhum... eu excomunguei castas internacionais dos nossos vinhos da base, nossos vinhos clássicos. Vamos pôr Fita desta preta. forma. Porque acho que não faz sentido, nós temos, não falta, são castas boas, portuguesas, e eu acho que deve ser esse o nosso foco, o nosso desafio, que é fazer o que conseguimos com as castas que temos. Sexy é uma outra viagem, quer dizer, há vinhas plantadas no Alentejo que têm, há Cabernet, há Syrah no Alentejo, e de certa forma é uma fusão de mundos. Foi como eu cheguei, quando cheguei a Portugal, vinha com esta ideia de fundir, não é? De usar as melhores castas de vários países, e o Sexy continua a ser isso. O importante é que seja bom, seja goloso, seja fresco. A forma de fazer, arrancamos a vindima às 3 da manhã, como todas as outras castas, tem escolha, é tudo por gravidade, é tudo por fermentação espontânea. O que há no perfil dos vinhos Sexy? Como usa um bocadinho mais estas castas, usa mais Touriga, usa mais Syrah, usa mais Cabernet, é mais goloso, não é? É um bocadinho mais consumer friendly. Podes dizer assim ou não? Mais goloso, mas mesmo assim, se as pessoas não forem pessoas de vinhos, não vão gostar. Quer dizer, que não é um vinho passe-partout, não é um vinho, esta nova edição quase que não tem madeira, por isso é um vinho assente em fruta e em pureza, não é? Por isso, relativamente aos espumantes, também é a mesma coisa, se gostarem de champanhe, vão gostar.
Mostra aí as garrafas para a malta ver. Ok, então vou dar. Eu acho que isto é o nosso. Este é o nosso top seller de vinhos não espumantes, o Sexy Tinto. Está no nosso pack. Que é. Epá, é um power de fruta, não é? Muita toriga, por isso mesmo. É muita fruta franca. É um vinho que eu gosto muito de beber. É um vinho. Tem textura, mas tem frescura. Por isso. E perguntas-me, mas o que é que muda relativamente a um fita preta ou uma sanita tinto? É todo É as redondinho, castas. ou seja, não há. Há menos rigidez, não é? O Baronês é uma casta muito mais fenólica, a Trincadeira é uma casta muito mais herbácea, não é? Que são castas que pedem mais comida. Isto é um bom vinho tinto que se bebe exatamente onde eu estou numa escadaria e bebe-se bem sozinho. Sexy Rosé, tens aí ou não? Tem. Esta malta andou aí a partir garrafas que nem os doidos. Lá se foi o homem embora. Espera aí. Por isso, how fucking bling bling is this? Eu adoro. Espetacular. Epá, porque o que é que eu acho? Eu acho que é uma garrafa, isto também é da autoria do nosso grande Filipe Falcão, nosso grande amigo. Vou fazer isto com barulho. Oh, distraí-me. Foi com barulho? Foi com barulho, mas foi um bocadinho fino. Estava à espera de ser um bocadinho mais. Por isso vou-vos mostrar. Método tradicional. Sim. Leveduras livres ou não? Livres. Ok. Nós Quer dizer, tens de fazer todos aqueles processos que falámos na terça-feira. Não, mas mesmo quando é encapsuladas, da remoagem. mesmo quando é encapsuladas tens que fazer, não é? Mas não fazes tanta remoagem, não é? É mais rápido. Não faz é remoagem. Sim. Por isso, É só agitar e meter ao contrário. Demora um bocadinho menos. vamos pôr aqui também um bocadinho melhor de vista. Em vez de ser só eu, dou-vos um bocadinho da adega. E eu acho que isto é... Quando abrimos uma garrafa de sexy espumante rosé, qual é que é a expectativa? Quem compra, qual é a expectativa que vai ter? O que é que vai encontrar? É assim, se não gostarem de champanhe, não vão gostar. Quer dizer que Ok. não, é um vinho que é rijo, que é tenso. São muitas Não é colheres de doce? vinho. Não é de todo doce, tem 6 gramas, quer dizer, um champanhe clássico 7 a 8, muito bom tostado. Muita nota já de morango com algum envelhecimento, não é? Por isso, Passado. um bom espumante gastronómico. O William que está aí não gostou, desmontou totalmente, que eu gosto quando me dão. O William tem que vir falar comigo com calma, que é para perceber, não se pode dizer essas coisas. Não, eu adoro. Acho que Estou a quando as brincar. pessoas dizem... Eu não sou grande fã de espumantes, e tenho dificuldade há determinados espumantes que gosto muito, há outros que tenho dificuldade em compreender quando não são aquilo que nós falávamos daquela bolha espumosa, não é? Aquela bolha que parece espuma, em vez de que é mousse, em vez de ser agressiva. Eu diria que é isso. Eu acho que eu gosto muito do que estou a fazer no espumante O sexy. Explosão d'Amour está no nosso pack, é só lá ir buscar. Está quase. Não, mas eu gosto muito do que estou a fazer, gosto do perfil. Quer dizer, já falámos disso nos espumantes, não é? Dá para fazer melhor, dá, mas custa um bocadinho mais caro barato. fazer. Não, porque, porque o fazer bom, é verdade, na bairrada faz-se bom, mas sobretudo Gosto muito. faz-se bom, é preciso... Mas também provei muito mal da bairrada. Mas uma das coisas boas do Covid é que os nossos espumantes vão ter um bocadinho mais de tempo sobrado. Parece-me espetacular. Mas eu acho que, eu vou dizer, eu acho que para o preço, e já fiz comparativos muitos comparativos com a gama, eu acho que está muito bem para o que se faz em Portugal. Estou muito satisfeito com o que fazemos, tanto no branco como no rosé. Por isso, se acham que o rosé Tens é um bocadinho... algum registro de uma prova cega de um espumante teu contra outros espumantes, para perceberes em termos
de posicionamento, se ele está bem O que eu gosto posicionado. mais de tudo, vou-vos contar, tenho 5 minutos, mas vou-vos contar uma história sobre o espumante que é brutal. A cadeia Repère de Bacuse, Paulo Bocanova, que é um grande amigo hoje em dia, ele acabou porque refez, de certa forma, um bocadinho o portfólio dele das cadeias. São 40 lojas em Paris. E ele perguntou-me se eu fazia espumante. Ele trabalhava com fita preta branca e fita preta tinta, odiava a gama sexy, odiava do fundo do coração. Ele, pá, sexy tinta, António, nem percebo porque é que faz isso, é um escândalo, uma coisa. E perguntou-me se eu fazia algum espumante. E eu mandei-lhe uma fotografia. Nem tinha ainda cápsula, só ela ainda na fase Com a carica. Com a carica. E ele disse, oh, that's horrible. ainda é pior do que os Do outros. que o tinto. Mas enfim, e depois disse, mas fez um sorriso e disse, envia a amostra. Envia a amostra, pá, depois liguei-lhe, eu faço, como disseste muito bem, que fazia um bocadinho de comercial, ligava, então, mas vais comprar, não vais comprar e tal. E ele disse, pá, tu não vens agora a próxima semana a Paris, quando vieres, vem ter connosco que fazemos a prova com a equipa. Cheguei à equipa, sentámos-nos todos e eles deram-me um vinho que era uma luva, todo forrado de branco, um plástico de branco, que se chama 949, um Prosecco qualquer. E eu disse, ok, tudo bem, provei. E eu disse, ça a de goût de la merde, disse-lhes eu a todos. Eu disse, c'est dégueulasse. Eu disse, isto é merda. Que era um moscatel. Deixa-me só responder. Sim, é estilo clássico, champanhês e é bruto, sim. É bruto. E então, estávamos a provar doce, pá, moscatel, com gás, uma cena completamente, pá, tudo o que eu odeio. E ele disse, estás a perceber? Regarde, l'image c'est horrible, c'est dégueulasse. E le vin é dégueulasse. On comprend ça. E quer dizer que a imagem ser horrível com um vinho horrível, eles percebem. O que eles não percebiam é como é que um vinho com uma garrafa rosa pode ser era tão bom. E depois eles disseram, olha, eu gosto disto, eu gosto disso. Então, porra, porque é que vocês não dizem isso aos vossos clientes? E assim foi, escreveram, há um livrinho, que se chama do Repère de Bacuse, que é o 30 anos, que é Mise en garde à vous, na prisão, e é o espumante rosé dizer un vin chic dans une bouteille choc. Por isso, um vinho chique numa garrafa choque. E eu acho que isso é, pá, eu acho que é o check que eu curto, que é e eu acho que é isso que nós podemos penetrar certos caminhos que as pessoas levaram, se calhar agarraram na garrafa com uma intenção ligeira. E eu acho que o David Marques, nosso diretor comercial, diz, eu bebi o vosso vinho tinto, sexy tinto, pá, numa festa, toda a gente levou uma garrafa e havia 20 garrafas. As últimas duas, quer dizer, ninguém queria tocar no sexy. Era o sexy e uma outra qualquer. Pá, lá abrimos o sexy e olhámos todos uns para os outros e dizendo, isto até é bom. Claro, não havia a expectativa. Não, porque eu acho que tem estas duas viagens muito giras, que é desconcertar, porque é divertido, mas depois o vinho, acho que este é o nosso foco, e é o foco também para já e para o futuro, tem que ser bom. O vinho tem que ser bom, tem que ser bem feito. Este é o nosso incondicional. Mas não há, eu acho que ninguém tem dúvida que qualquer vinho, e modesta à parte, porque és meu irmão, qualquer vinho que tu tocas é bom e é bem feito. Pode não ser o estilo da pessoa. Joaninha, Mas que é bom e bem feito. Olha, quero só te perguntar, fazias tudo outra vez? Começavas com sexy? Oh yeah. Com o David, sim? Com o sexy, com a Joaninha, com a Sandra, com... Fazias tudo outra vez? Achas que foi um grande começo? Yeah. Completamente. Malta, comprem sexy, temos um pack Sou Sexy. O vosso código promocional é #BeSeriousGetSexy. E aproveitem para experimentar. Há isto, há sexy tint, sexy branco, sexy rosé. Há o Explosão de Amor, não tens aí para mostrar? Claro, desculpem. É lindo de morrer esta isto garrafa. É um grande... Olha, eu não sei se ainda há disto, que é 2014. E é uma bomba atómica por um preço completamente... Brutal. É uma andota ao preço. E tem os 2 espumantes no pack também. Vai desligar. Mas há aqui uma pergunta, não temos 1 minuto, temos 55 segundos de espera. Enquanto tu continuas. Claro que há uma pergunta sobre quantidades, fazemos mais ou menos 40 mil garrafas de sexy tinto, 10 a 15 mil de branco, 10 a 15 mil de rosé.
De espumantes vamos aí nas 40 mil, uns 100 mil garrafas no projetor. E de vinhos, nham, 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 nham. São bons. Olha, partilham, divirtam-se. E aqui ficou a nossa história da Sexy. Boa. Joaninha? Esquecemos de dizer que o António foi nomeado Sexy mais enólogo ou enólogo mais sexy. Pois é do verdade. mundo. Ele já sabia, já estava a ver tudo que ia acontecer. Tchau, malta. Have fun. Tchau, malta. Bom fim de semana. Obrigado. Bom descanso. Tchau, tchau. Grande abraço, Padzão.